Já estão indicados os magistrados que vão trabalhar na Comissão Multissetorial para investigar a rede de contrabando de combustível no país. O anúncio foi feito na quinta-feira pelo Procurador-Geral da República, que não adiantou nomes dos envolvidos, mas garantiu que estão na fase de recolha de informações para serem apuradas as provas suficientes. Hélder Pitagros falava à margem da visita que efetuou às instalações do Centro de Internamento de Menores na comuna de Calumbo, em Luanda. Na última semana, o Ministro de Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República denunciou no SOIO o envolvimento de governantes, oficiais generais, comissários e de outros níveis, autoridades tradicionais e administrativas no contrabando de combustíveis. O Procurador-Geral da República foi questionado a se pronunciar sobre o assunto e revelou que os magistrados já trabalham com a Comissão Multissetorial que esteve na província do Zaire. Nós, nesse momento, já indicamos magistrados que estão a trabalhar com essa comissão que esteve no Zaire para recolher todas as informações que estão em seu poder e, a partir daí, então, fazermos o nosso trabalho. Pronto, mas já começamos a trabalhar nisso, temos já os magistrados indicados, já começaram a interagir com os membros da comissão que foram a essa província e estão agora a recolher toda a informação. A equipa de magistrados que integra a Comissão Multissetorial tem agora a tarefa de investigar até chegar à verdade dos factos. Hélder Pitagros diz ser ainda prematuro falar de nomes de supostas entidades envolvidas no contrabando de combustíveis. Nesta fase de recolher essa informação e também os nomes serão julgados quando tivermos o trabalho terminado e temos provas consistentes de que essas pessoas estão bem envolvidas. Na região norte, entre as províncias do Zaire e de Cabinda, passa cerca de 80% de contrabando de combustível, disse o Ministro de Estado e chefe da Casa Militar, revelando que o volume recolhido oficialmente pelas forças da ordem na província do Zaire ronda entre 600 e 700 mil litros de combustível por mês. Dr. Balixionga, boa noite. O contrabando de combustível é o assunto do momento. Ouvimos o Procurador-Geral da República dizer que já estão indicados os magistrados que vão trabalhar na Comissão Multissetorial, vão trabalhar na Comissão para investigar esta rede de contrabando de combustível. Lembrando que nós fizemos na terça-feira o debate livre sobre este assunto e esteve de facto uma representante da PGR que nos informou que estão neste momento acima de 170 processos a serem investigados ligados ao contrabando de combustível no país. Boa noite, Leda. Boa noite, Paquice. Boa noite, os telespectadores. Leda, essa questão do contrabando é a investigação dos crimes econômicos é uma investigação hercúlea, é muito complexa. E, por vezes, quando nós recebemos os dados, ficamos com a percepção de que é só pegar nas pessoas, levar e julgar. Não é. Leda, nós estamos a falar de uma criminalidade muito bem elaborada. Por quê? Porque essa criminalidade é associada, no estudo da criminalidade econômica fala-se de convergência, que é os que praticam esse tipo de crime são também aqueles que têm a legitimidade do próprio comércio. Veja, quando o combustível é transportado de Luanda, ele é transportado por aqueles que têm licença para distribuir o combustível, para vender o combustível. E então eles lateralmente facilitam essa criminalidade. Por isso é que não é possível falar de contrabando de combustível, não é possível falar de criminalidade sem falar dos caminhos legais, porque é facilitada por aqueles que legalmente têm a responsabilidade de. E por isso, quando se falam de oficiais, quando se fala de polícias, quando se fala de forças armadas, é porque no corredor do trânsito, primeiro estão aqueles que oficialmente têm licença para vender o combustível. Depois tem aqueles que oficialmente têm a responsabilidade de proteger, de evitar que isso aconteça. Agora, o que é que acontece, Leda? Nós temos um problema que é sério, é que o relógio da justiça é mesmo muito diferente do relógio da população.
E porquê? Já agora, para Porquê? esclarecermos a Porque, nossa Leda, população também. podemos presumir, aliás, quando eu olho para a cabinda, Leda, eu não posso aceitar que aqueles tamborões que existem ali, aqueles tanques todos, aqueles bidões todos, são para transportar água do mar. Ninguém acredita nisso. E, portanto, podemos olhar para aquele aparato todo, aquele equipamento todo e presumir, deduzir que aquilo é mesmo para contrabandear combustível. Só que eu não posso chegar a esse indivíduo que tem esses bidões A e dizer... presunção não basta. Não, É preciso reunir não, provas. Exatamente. E é essa reunião de provas, principalmente quando o crime está consumado. Porque quando o crime está consumado é muito mais difícil de rastreá-lo. Por quê? Porque eu já realizei a atividade, os dividendos já estão feitos e depois... Leda, nós estamos a falar de pessoas que vivem disso e, portanto, também não abrem mão desse negócio facilmente. Por isso é que eu tenho estado a dizer, a criminalidade econômica, para mim, é um subproduto da economia capitalista. Aliás, ela rende mais de 2 trilhões de dólares anualmente. Leda, acha que as pessoas que estão a ganhar esse dinheiro vão abrir mão facilmente desse valor? Não. Doutora Albino Paquice, boa noite. Dados oficiais dão conta de que o país perde acima de 600 milhões de dólares ano no contrabando de combustível. Boa noite, Leda. Boa noite, Dr. Bali. Boa noite aos telespectadores. Vamos começar por aqui. O ministro Furtado diz que estão identificadas as pessoas, os generais e outros oficiais superiores que participam deste negócio de combustível. Eu não acredito que o ministro Furtado trabalhe sozinho. Nós temos no país um setor que se chama SINSE, Serviço de Inteligência e Segurança do Estado. E, portanto, eu acredito mais que, se o ministro Furtado tem estes nomes, certamente o Serviço de Inteligência lhe terá entregue nomes. Mas, embora ele, ao pegar nos nomes e entregar na PGR, a PGR não possa efetivamente despoletar e publicar os nomes sem fazer a investigação. Eu entendo assim. É assim que eu entendo. Mas o combustível que sai de Luanda vai para o Soio, para a zona do Zaire e para a Cabinda, e o combustível é posto nas bombas de combustível. Os tanques são enchidos, os caminhões são esvaziados. Em alguns casos não chega, de acordo com o que foi dito pelo governador na altura da denúncia. Mas isso é que é preciso provar. A altura então, em mas aí combustível onde, nem chega aí onde às bombas de combustível. Aí é onde está a grande questão. Isto é que é preciso provar. Porque, e aqui vou de alguma forma ficar de acordo com o Tobali, eu estive no Soio ano passado a convite do amigo, e nós chegamos no Soio, ficamos 3 dias no Soio e nós queríamos abastecer e ficamos muito tempo nas bombas de combustível. A fila fazia 1,5 km, sem exagero. Agora, o combustível, de facto, em muitos casos, é posto nas bombas de combustível. Entretanto, nem toda a gente que compra combustível precisa dele. É aí onde eu entendo, e de acordo com aquilo que disse o Dr. Bali, que há muita gente, efetivamente, que vive do contrabando de combustível. Porque quem está no Soio, naquele mar e rio, do outro lado onde eu cheguei, nós temos muitas embarcações que a todo momento transportam bidões. Isto é público, todo mundo sabe. Agora, o Estado tem que fazer uma coisa. E a visão que eu tive naquela realidade é que uma parte considerável dos jovens que estão no desemprego tem que vender alguma coisa. E se não vende peixe, vende combustível. Mas vende mais combustível e o combustível sai à noite. E então é aí onde sim as forças de segurança entram. Porque efetivamente para se cruzar aquela fronteira naquela zona do Soio tem que ter conluio com a segurança. Mas há também caminhos fiotes, que foi o que nos foi dito aqui pelo responsável da fiscalização, que esteve connosco no debate livre, mas por outra, doutores, alguns economistas e especialistas de outras áreas defendem que enquanto existir esta disparidade nos preços do combustível entre Angola e os países que são vizinhos fronteiriços, nós vamos continuar a ter muitas dificuldades para combater o contrabando de combustível. Mas esse problema não é da República Democrática do Congo. Mas, embora nós criamos aqui um grande problema, que o Estado angolano continua a subsidiar o combustível, uma cena que também nós vamos falar aqui, que é, se o Estado subsidia o combustível e nós levamos o combustível para aquele lado, o nosso Estado está a perder dinheiro para o Congo, está a subsidiar o combustível que vai para o Congo. E alguém fica com os lucros deste dinheiro. Agora, aqui a questão é a seguinte, o Estado tem que ser capaz de controlar a fronteira. O problema está no controle da fronteira. Eu estive na fronteira,
a gente percebe que aquilo à noite está tudo escuro. Como é que se controla uma fronteira que está completamente escura? Depois é uma fronteira onde temos o mar e o rio, por exemplo, aí na zona do Soio, em que efetivamente é preciso dizer uma verdade. Quer dizer, aquilo é difícil controlar aquilo. É muito difícil agora. Essa responsabilidade é do próprio Estado dizer, vamos controlar a nossa fronteira. Ou então, o Estado faz o seguinte, vendemos o combustível legalmente ao Congo. Também é fácil. Compram-nos em dólar, levamos para lá combustível suficiente para vender, compram-nos em dólar, ganhamos efetivamente e paramos com o tráfico de combustível. Mas como diz o Dr. Balier, aqui estou profundamente de acordo com o que diz, é muito difícil controlar aquela zona. É preciso ir para lá e o governador tem razão, Mendes Carvalho, quando diz é difícil. É verdade também que muita gente competente está, portanto, incluída no negócio, mas uma parte do negócio é feita pela população. E isto é difícil de controlar. Temos que assumir isto. Doutor Balixionga, quero ouvi-lo também em relação a isso, a questão da subvenção dos combustíveis, que torna o nosso combustível mais barato a nível da região, dos países que fazem fronteira, e por isso acaba por estimular o contrabando de combustível. Mas, Leda, nós vamos... Deixa olhar para essa questão com os olhos de alguns economistas contra quem eu tenho sempre um posicionamento, que Sim. é, por exemplo, quando eu ouvi pessoas ligadas à Sonangol e pessoas ligadas aos distribuidores do combustível, portanto, clientes da Sonangol, dizem que eles não têm prejuízos. E isso é mesmo verdade. Do ponto de vista da transação do comércio do combustível, eles não têm prejuízo. Por quê? Não têm porque compram a um valor e vendem no valor que está convencionado a vender. Aqui depois há um outro problema que os economistas gostam de chamar a mão invisível ou a questão da oportunidade. Porque o que é que está a acontecer? Vamos ser francos. Eles compram o combustível no preço que nós compramos. E, portanto, concordo com o Peque quando diz assim, o problema não é do Congo, o problema é nosso. Nosso por quê? Nosso por parte daqueles que, comprando um combustível subvencionado pelo Estado, ganham mais do que deviam. Que é, vendam-no aos angolanos. Mas depois, nós estamos numa fronteira, Leda, e a fronteira não tem uma parede, como a fronteira entre os Estados Unidos e o México. E nós temos relações culturais muito fortes. As fronteiras ali no Congo, elas são invisíveis. Há pessoas que passam o dia aqui e passam a noite no outro lado e vice-versa. O que é que tem de fazer? Eu penso que tem de se encontrar uma forma, isso é, no Congo e na Namíbia, fazer com que haja protocolos, relações comerciais que permitam que a Sonangol e outros revendedores do combustível possam estabelecer bombas de combustível no Congo e na Namíbia para venderem aquele preço. Até porque se isso acontecer, nós ganhamos mais. E ganhamos porque veja, sim, ganhamos mais e acabamos tendo algum reforço naquilo que é a subvenção. Por isso, a mim faz alguma espécie, é verdade que a subvenção tem de ser retirada, mas eu continuo a dizer, nós não podemos retirar a subvenção aos combustíveis sacrificando a vida dos angolanos. E agora que diz isso, aproveito para fazer a colação e dizer que o Fundo Monetário Internacional considerou que Angola só deve continuar com a remoção gradual dos subsídios aos combustíveis desde que o processo seja acompanhado de medidas compensatórias, como a transferência de rendas para reduzir os efeitos adversos da medida, sobretudo nas populações mais vulneráveis. O FMI alertou ainda ao governo angolano para um controlo e redução da inflação. Ou seja, existem fatores, e isto também é dito pelos economistas, de que, apesar de ser necessário que se retire a subvenção aos combustíveis, nós estaríamos a pagar perto de 1000 kwanzas, que seria o valor real pelo litro de combustível, mas o país, nas condições em que está, seria não só uma decisão impopular, quero ouvir os senhores confirmarem ou não, mas, sobretudo, muito mais difícil para o bolso do cidadão já fragilizado do ponto de vista económico. Leda, eu não conheço situações em que atirar combustível à fogueira reduz a chama. Talvez isso aconteça, mas eu não tenho essa experiência. E, portanto, nas condições em que nos encontramos, retirar os subsídios aos combustíveis, se de facto encontrar medidas que possam criar uma almofada para o sofrimento que já temos,
nós vamos ter mesmo caos. E não vale a pena, nós não estamos ao serviço da economia. A economia tem de estar ao nosso serviço, nós os cidadãos. Tendo consciência de que essa situação tem de terminar, mas essa situação termina com uma espécie de substituição de condições. Nas condições em que nos encontramos, vale a pena continuar a subsidiar, até porque já estamos com muitas dificuldades. 1 litro de combustível a 1000 kwanzas, não sei onde é que nós vamos parar. Primeiro isso. Segundo, também é verdade que é complexo controlar o contrabando de combustível, mas isso não significa que é impossível. Nós não estamos a falar de caminhões invisíveis, aliás, quem transporta aquilo é muito grande para as pessoas dizerem que não se aperceberam daquilo a passar, mesmo que seja à noite. Não é possível. E, portanto, aqui, primeiro, nós temos de amar o país. As pessoas que estão ligadas a esse negócio diretamente... Mas quem tem de amar o país? Pois, o cidadão comum ou as pessoas que até já têm algumas condições e que ainda assim estão neste negócio ganhando mais dinheiro? Leda, eu posso até acreditar que quem vende, né, o jovem que atende nas bombas em Cabinda, no Soio, receba uma gorjeta para abastecer um pouco mais, por exemplo, um depósito. Sabe que as pessoas dão sempre um jeito, não é? Quando querem as coisas, sim, infelizmente. Eu posso até aceitar. Mas não são eles que se beneficiam disso. E por isso eu resisto sempre a dizer, o crime organizado não é atividade dos pobres. Não é atividade dos pobres. É atividade de pessoas que investem sério e que lesam o Estado porque não querem tributar, não declaram a sua riqueza e depois não querem que a sua riqueza circule para beneficiar todo mundo. São pessoas completamente gananciosas e essas pessoas são mesmo maléficas. Tenho pena que nós tenhamos uma legislação que é muito benéfica também, porque, Leda, eu já disse aqui, vou voltar a repetir, as pessoas que cometem crime estudam e sabem que a legislação favorece. Veja, se um transportador tem uma pena de 1 a 5 anos, Leda, o que é uma pena de 1 a 5 anos, na possibilidade até que ele tem pelo cordão de pessoas envolvidas, a hipótese de ser apanhado, ser investigado e ser de facto condenado de 0 a 10 é 2, quem é que não arrisca? Doutora Albino Paquice, quero ouvir também o seu entendimento em relação a esta última questão do FMI. Aqui. Sim. Sim, olha, o Estado angolano gasta cerca de 400 milhões, são os dados que eu ouvi, 400 milhões por ano, 400 milhões de dólares para subvencionar os combustíveis. Mas a grande verdade é que o nosso poder de compra é muito baixo, a população é pobre. E quando o Estado tira a subvenção do combustível, sobe tudo em cadeia, porque quem transporta o frango sobe o preço, quem vende sobe, ou seja, sobe tudo. Por isso é que as pessoas perguntam, mas então a subvenção é aos combustíveis, como é que os preços sobem? Em cadeia os economistas explicam isso. Eu é que tenho tido uma dificuldade de perceber. Se nós tivéssemos uma melhor qualidade da despesa pública, fazia todo sentido que o Estado fosse retirando gradualmente o combustível para que o dinheiro que o Estado investe, portanto, põe no combustível, fosse investir em hospitais, escolas, estradas, aí nós estaríamos a fazer um bom trabalho. Mas estou de acordo, nós compramos o combustível mais baixo da região, é verdade. Agora, também o conselho do FMI é este, né? É preciso continuar com as transferências monetárias, como o Quenda e outras. Eu entendo que era preciso, de facto, o Estado investir mais na sua qualidade, mas de resto é o que nós temos. Bem, antes de passarmos para a próxima matéria, e vamos aproveitar porque esta semana foi feita uma outra denúncia por parte do Ministro de Estado Furtado, Francisco Pereira Furtado, sobre a questão dos armamentos das Forças Armadas e da Polícia Nacional, que está na mão dos miliantes. O Ministro de Estado diz que exames de balística comprovam isso mesmo, portanto estão na mão dos miliantes a nível do país e estão também nas mãos dos funcionários das empresas de segurança privada, porque não existem registros de que estas empresas tenham adquirido armamento no exterior. Queria um pronunciamento sobre esta denúncia do Ministro de Estado Furtado. Leda, se nós estamos perante exames, não temos uma prova contra, ou seja, nem temos um argumento contra. Se estamos na presença de exames feitos e comprovam que, de facto, essas balas foram compradas pelo Estado e essas armas foram compradas pelo Estado, está dito. Agora, também
temos de dizer, apesar de às vezes não gostarmos muito de falar da história, a nossa guerra terminou há pouco tempo e eu não acredito que todas as armas foram recolhidas. 1. 2, eu também não acredito que todas as armas Pouco que foram tempo, usadas... acima de 20 anos, doutor? Sim, para mim é pouco tempo. Aliás, Leda, nós temos o hábito de dizer que é muito tempo. Até hoje. E nós, os angolanos que estudam no exterior, fazem teses sobre, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial. Fazem teses sobre isso. Nós temos ainda território minado em Angola, não temos? Temos. Pois, isso não é resultado da guerra. Então, nós não estamos, de facto, a falar de uma realidade tão passada assim depois. Eu não tenho, enfim, conhecimento científico sobre isso, mas não estou a ver, por exemplo, uma arma que tenha 20 anos ou 15 anos ainda não funcione. Mas eu acho que funciona. Mas acha que é só armamento antigo? Que é posto armamento das Forças Armadas e da Polícia? Não é isso que eu quero. Que é posto de forma ilegal, por assim dizer? Não é isso que eu quero dizer. Primeiro, quero dizer que, aliás, já disse que se o Ministro do Estado diz isso e fala de exames, não tenho nenhum argumento contra. Mas quero adicionar no sentido de dizer que nós podemos ter eventualmente, Leda, outras fontes de entrada de armamento no país. Porque se nós reconhecemos que não temos as nossas fronteiras completamente guarnecidas, por que aceitamos que pode entrar combustível, pode haver tráfico de seres humanos e não pode entrar armas? Também podem entrar pelo mesmo meio. Mas o armamento das Forças Armadas e da Polícia Nacional é um armamento específico ou não? Mas, Leda, existem códigos, existe série... Portanto... Eu estou de acordo. O que eu não quero, ou seja, eu não quero admitir, e tenho mesmo de dizer isso, que todo o armamento que está nas mãos dos meliantes seja exclusivamente das Forças Armadas. Isso é que eu não consigo admitir e por isso é que eu coloco aqui os argumentos. E depois, a ser verdade, nós temos também de melhorar então o próprio controlo. Deixa só terminar para lhe passar a palavra. Leda, nós já fizemos um trabalho, acabamos fazendo um trabalho melhor em relação às empresas de segurança. Mas de um tempo a essa parte, num passado muito recente, aliás, para mim, o passado é uma questão psicológica, é convencional, porque há memórias passadas que são tão mais presentes do que as memórias presentes. Entende? Há coisas passadas que nos marcam de tal forma que elas continuam mais presentes do que as coisas presentes. Então, o que eu quero dizer? Nós tivemos um período em que as empresas de segurança pareciam exércitos em si próprios, completamente armados de cabeça aos pés e até os dentes. Então, temos que ir fazendo também o esforço de, à medida que formos desarmando, estamos a controlar as armas. Agora, Leda, a população, nós não temos capacidade para controlar isso. E essa denúncia feita pelo ministro tem de ser levada a sério. Mas quem é que tem de o fazer? É também nos órgãos castrenses, onde há maior capacidade até de reconhecer e de recolher. Obrigada, Dr. Albino Paquice. Quero ouvi-lo sobre esta questão também. Eu acho que quando nós... Sim, o General Furtado tem estado a fazer muitas denúncias. E eu acho que é bom fazer denúncias na qualidade de general, e, portanto, o ministro da Casa Militar do Presidente tem que ter provas e apresentá-las, dizer isto, mas aquilo. Senão ele é uma entidade ligada a ele para fazer essa apresentação. Agora, nós tivemos distribuição de armas em Angola, em 1992, nos ainda as armas da guerra, muitas delas não foram entregues. Agora, também é verdade que muitos miliantes têm estado, portanto, em conluio com o pessoal das Forças Armadas e também da Polícia Nacional, no sentido de comprarem pistolas. Nós temos as armas de cano cortado, penso que a polícia muitas vezes apresenta, cano cortado, muitas delas enferrujadas, são muito antigas, para fazerem barulho por causa do tiro, sai com mais barulho e mais expansão, mas as pistolas essas estão a ser compradas hoje. Estão a ser compradas hoje significa que há problemas de controle. Mas aqui o maior problema, quando nós falamos, por exemplo, de AKM, o problema está, portanto, nas empresas de segurança. Não vamos citar os donos das empresas de segurança, certamente estarão a ouvir. Muitos deles que estão ligados ou à polícia ou às Forças Armadas são eles que fazem passar o armamento. Não sei se o que estou a dizer seja mentira, mas há ali alguma coisa de verdade. De resto, muitos seguranças expulsos de qualquer maneira, porque muitos deles têm uma vida muito má, preciso dizer isso, têm uma vida muito má, guardam casas de milhões e têm vida muito má, quando são expulsos levam a arma. E o que fazem é o quê? Negociam com os meliantes. É tão simples quanto isso.
E aquelas armas têm 2, 3 cartucheiras. Eu ainda ontem, está passando pela rua, já se mudou, porque há uma legislação que diz que as empresas de segurança não podem usar AKM. AKM é arma de guerra. Tem que usar aquela arma com canhangulo que sai uma bala de cada vez. A AKM tem 2 sentidos com armas com balas muito fortes. A rajada é muito forte. Portanto, aquilo é para a guerra. Agora, o que é que nós estamos a assistir? Algumas empresas de segurança continuam a não cumprir a lei e continuam aí com armas de guerra. Portanto, tem que se fazer a vistoria e perceber quem é que continua a vazar as armas dos quartéis. Vamos seguir e olhar para outra matéria. A Ministra das Finanças orientou na quarta-feira as equipas do setor e do Instituto de Gestão de Ativos e Participações do Estado a desenvolverem estratégias e ferramentas objetivas com vista à responsabilização e, em alguns casos, a penalização dos gestores de empresas públicas que não prestam contas. Vera Daves, que discursava na abertura da cerimónia de apresentação do relatório de contas anuais agregadas do setor empresarial público, apontou ainda um conjunto de insuficiências que levantam dúvidas sobre a fiabilidade da informação reportada por alguns gestores. O resultado do desempenho que as empresas do setor público tiveram em 2023 ficou conhecido nesta quarta-feira. Um exercício econômico que não escapou do impacto negativo da conjuntura internacional, com reflexos na balança econômica e financeira do país. Outra grande preocupação que se levanta tem que ver com a necessidade de se empreender maior rigor na prestação de contas. Continuam a existir alguns constrangimentos caracterizados por atrasos na submissão dos documentos, documentação incompleta, inconsistências na informação apresentada. Estas insuficiências continuam a dar origem a atrasos na elaboração do relatório que agora apresentamos publicamente e na apreciação das contas apresentadas, a gerar dúvidas sobre a fiabilidade da informação reportada e a criar dificuldade na emissão de opiniões conclusivas sobre o estado financeiro e operacional das empresas. Como é nosso compromisso minimizar tais constrangimentos, orientamos as nossas equipas, em particular o IGAP, a desenvolverem estratégias e ferramentas objetivas com vista a responsabilizar e, em alguns casos, penalizar os gestores incumpridores. A atualização do quadro legislativo também é algo que faz parte da pauta. Vera Daves de Souza ressaltou ainda a necessidade das empresas terem sempre presente os pressupostos da eficiência como objetivo primário de sustentabilidade das suas operações. Dr. Bali Chionga, o que leva um gestor público a não prestar contas? Eu não sei, muito sinceramente não sei. E aliás, por exemplo, quando nós dissemos que investigar a criminalidade do contrabando e o envolvimento das pessoas em diferentes níveis é difícil, é complexo. Aqui não é difícil. Não é. Relatório e contas. Leda, veja, eu acho que aqui nós temos também de ter a capacidade de sairmos um pouco, digo um pouco porque parece cultural, mas temos de fazer mesmo mudanças e esse executivo tem um compromisso com reformas. As pessoas que têm dificuldades de fazer contas, de prestar contas, têm de ser penalizadas. E a primeira medida é sair do cargo. Sai do cargo. Porque nós não podemos ter pessoas que vão experimentar gerir. Não, tem de estar formado. Tem de haver a presunção de que é capaz. Mas se não for capaz, pode reunir-se de pessoas que sejam capazes para o auxiliar. Esse é o problema. Porque o gestor, mas o gestor, doutor Bali, não precisa saber tudo e não vai resolver tudo sozinho. Não, mas precisa certificar-se de que terá ao lado pessoas que possam ajudá-lo a fazer. Porque é um servidor público. Eu já prevejo que venha a ser mal entendido, mas vou correr esse risco. A ideia de que o gestor não precisa saber tudo é até uma ideia de colocar pensos quentes nas costas. O gestor tem que saber gerir. E saber gerir significa... Porque o gestor também não pode deixar o trabalho por um consultor, só porque ele não sabe das coisas. Não.
tem também de saber quais são as perguntas que ele vai fazer a um consultor para verificar se o consultor está sério. Mas Se pode o consultor não lhe vai colocar, não, se o consultor não está a lhe colocar pode uma casca de aprender a banana. fazê-lo ou não? Não, quer dizer, por isso é que eu estou a dizer, não deve fazer tudo, mas o trabalho do gestor é mesmo gerir. E gerir é conseguir sucesso por intermédio das outras pessoas. Então, se por intermédio das outras pessoas não consegue ter sucesso, não consegue fazer a máquina andar, saia do lugar. E Leda, nós não podemos ter contas que não são fiáveis, nós não podemos ter relatórios que não são fiáveis, atrasam o tempo que atrasam, depois não são fiáveis. E depois nós viemos com esse discurso, depois voltamos com mais um discurso e os indivíduos estão lá, dia sim, ano também. Não pode ser, têm de sair. E Leda, eu costumo dizer, equipa que não ganha tem de sair, troca-se. E se tem dificuldades de prestar conta, significa que não está a ganhar. Se é uma equipa que não ganha, tem mesmo de tirar, Leda. Obrigada, e nós somos Dr. Bali. mais de 30 milhões. Não estou a dizer que somos mais de 30 milhões de gestores, mas certamente haverá alguns que podem fazer melhor que os outros. Dr. Albino Paquice, a ministra questiona, além do facto dos gestores, servidores públicos não prestarem contas, questiona também a fiabilidade das contas que, em alguns casos, são apresentadas. É preocupante ou não? Não, mas a ministra sabe o que é que se passa, né? O gestor público, Leda, gera dinheiro e bens públicos. Né? Primeiro ponto. O gestor público gera dinheiro e bens públicos. Então, o que é necessário é que o gestor público, primeiro, seja transparente. Mas a transparência requer a fiscalização. A fiscalização é a verificação das normas e processos e regulamentos, no sentido de, portanto, o gestor público que recebe o dinheiro público, como é que vai aplicar este dinheiro público, onde é que vai aplicar este dinheiro público e qual é o resultado da aplicação deste dinheiro público. Agora aqui quem faz perguntas é a Leda, mas eu pergunto, os nossos sucessivos governos de 1975 até hoje, todos eles não foram transparentes, todos eles. Todos eles não foram transparentes. Inclusive o atual governo não é transparente. E a falta de transparência num governo traz um problema grave. E a ministra diz uma coisa que ela própria sabe. Quando a prestação de contas é duvidosa, significa dizer que houve desvio na aplicação daquela verba devida. Porque não é só prestar contas. Quando nós não nos deixamos fiscalizar, significa que o próprio processo pode-se prestar contas, mas não há transparência. E num governo onde não há transparência, nós vemos o que estamos a ver hoje. É muito simples, vou dizer o que é que nós estamos a ver hoje. Nós vemos servidores públicos, jovens, muitos deles jovens, com muito pouca idade, no governo há 2, 3 anos, e são mais ricos do que os nossos pais que morreram com 80 anos. Porque há um desvio terrível da verba pública, é tão simples quanto isso. Ou seja, e a ministra sabe o que está a dizer, porque aqueles que efetivamente não prestam contas também sabem porque é que não prestam contas. Mas aqui uma coisa que vou dizer e pode irritar muita gente. A prestação de contas merece um exemplo. E a pergunta que não se cala é esta. Devemos fazê-la todos os dias, até o dia em que tivermos consciência de que é importante fazer isso. Quem é que fiscaliza a presidência da República de Angola? Quem é que em Angola fiscaliza a nossa presidência da República? De onde é que veio um dos maiores escândalos de um major com dólares e euros e kwanzas? Não foi na presidência da República. Quem é que fiscaliza a presidência da República? Quando nós falamos de fiscalização, há setores que efetivamente não podem ser fiscalizados, mas o exemplo tem que vir de cima. E aqui é onde está o busilis da questão. A partir do momento em que nós não fiscalizamos as contas públicas, nós enriquecemos muita gente, seja ela quem for. E depois, mesmo que a ministra, ela própria, e ou a PGR, e ou o IGAI, e ou o IGAP, vão investigar pessoas que têm corredores no Palácio, nunca se chega a nenhuma conclusão. Então aí temos o que temos hoje. A ministra, é verdade, que diz o que diz, porque naturalmente é ministra das Finanças. Temos o Dr. Ngunza, que faz o seu trabalho no Tribunal de Contas, mas nós também ouvimos do Dr. Ngunza há coisa de 2 meses, a dizer que não temos tido dificuldade. Leda, sim, mas isso o representa país, níveis de fiscalização. mas o país... Significa que existe fiscalização. Sim, Se sim, não sim. existisse, Doutor, então só para terminar não seriam detectadas essas falhas. só para terminar isto. Angola
só está como está. Hoje, Angola só está como está. Porque nós não nos deixamos fiscalizar. E se não nos deixamos fiscalizar, não somos transparentes. Tão simples quanto isso. Doutor Bali, quer acrescentar alguma coisa? Uns segundos acho que nós temos que ser objetivos, no sentido de esses resultados, essas declarações, resultam de alguma fiscalização. Porque se não existisse fiscalização, não seriam detectadas essas falhas. Ponto parágrafo agora. O meu problema é que depois de detectadas as falhas, têm de serem sacadas responsabilidades, sejam elas políticas, sejam elas criminais e sejam elas civis, porque aí é onde está o problema. E, aliás, isso fica ligado à questão da impunidade. É porque quando alguém, no exercício da sua função, são detectadas essas falhas por via da fiscalização, quer a fiscalização normal dos órgãos de fiscalização das próprias instituições, quer pelo Tribunal de Contas, tem de de ser sacadas as responsabilidades. Obrigada. A ministra fez a sua parte, que é o que lhe cabe. Exatamente. Né? Agora dizer depois que tem que haver... Os gestores públicos não prestam contas e alguns dos que prestam não se confia naquilo que é feito, né? No exercício que é feito, prestação de contas. Não são contas fiáveis, exatamente. Por assim dizer. Aí depois tem de sacar as responsabilidades. Aliás, Leda, isso não é novo. Nós já tivemos a questão dos relatórios dos governadores provinciais, não é? E depois não sabemos o que é que aconteceu no final. E, portanto, para mim é mais um problema de o que é que acontece depois de detectadas as falhas e quem é que assume as culpas. Continuamos a aguardar pela responsabilização e seguimos. O presidente norte-americano vai deslocar-se a Angola nas próximas semanas, no seguimento de uma promessa e naquela que será a sua primeira visita à África, anunciou a agência Reuters em exclusivo. Esta será a primeira vez que um presidente norte-americano vem a Angola, um dos principais produtores de petróleo do mundo e país rico em recursos minerais e agrícolas. Antes de Biden, a visita do secretário da Defesa há um ano marcou a única viagem à Angola de um alto funcionário da administração norte-americana. O último presidente dos Estados Unidos a deslocar-se à África subsaariana foi Barack Obama em 2015. Os pormenores da viagem de Biden, de acordo com a agência Reuters, estão ainda a ser ultimados, mas esta deverá ocorrer nas semanas após a reunião da Assembleia Geral das Nações Unidas entre 22 e 23 de setembro e antes das eleições presidenciais de 5 de novembro. Doutora, agora posso começar com o doutor Albino Paquice, sempre começo com Bali Chionga, a concretizar-se esta visita, que ganhos poderá trazer para o país? Não, é preciso sublinhar aqui que fica marcado na história do nosso país e fica marcada na história do nosso país de 49 anos que a primeira vez que um presidente americano vem a Angola é na era do presidente João Lourenço. Aqui é preciso dizer isto com muita clareza, porque fica isto no livro de história do nosso país. As relações com a América são fortes hoje, temos a questão do corredor do Lobito, mas o presidente americano vem antes das eleições de novembro, porque efetivamente ele passou as pastas a Kamala Harris e depois não sabemos se ganha Kamala Harris ou ganha Donald Trump. E ganhando um deles pode mudar a política internacional, como nós já sabemos. Mas ele quer sinalizar isto, quer marcar esta vinda a Angola, né? Por que, Leda? Porque nós hoje estamos a ser cobiçados. Dizia um político angolano, Angola de vez em quando parece a menina dos olhos bonitos, em que todo mundo quer vir, quer estar. E temos hoje a China, portanto, com um investimento muito forte cá em Angola, temos a Rússia, que não nos quer perder por nada, e os americanos querem manter aqui a sua presença. Para nós é muito importante. Mas também é muito exigente, porque ligar-se aos americanos, são um país de democracia de 200 anos, faz com que nós adotemos novas práticas. Mas penso que o importantíssimo nisto é dizer, é um sinal que ele deixa, e eu estou a torcer que ganhe alguém, portanto, afeto a Biden, no sentido de que, ganhando, continuemos com essas relações entre Angola e os Estados Unidos, que para mim parece muito positivo. E aquilo que se perspectiva para o corredor do Lobito, o investimento que se perspectiva para o corredor do Lobito, nós seremos efetivamente, portanto, digamos, aqui a nível da África subsaariana, portanto, um dos países mais importantes. E esta visita, pese embora se diga que é no final do mandato, para mim é fundamental e é muito importante.
Doutora Balixionga, em política e em diplomacia não existem favores, ou seja, nada é de graça. Que interesses terão os americanos por Angola? Leda, primeiro deixa-me dizer que ao ouvir a primeira intervenção do Paquícia dizer que é no mandato do presidente João Lourenço e, portanto, é o presidente João Lourenço que marca essa história, né, de toda a história do governo da nossa independência. Fico aqui curioso o que é que vai acontecer ao longo da semana. Eu não sei se ele se sente bajulador, né? Porque acho que a questão é que mas nós não podia ser, diferente. Deixa-me só terminar, né? Porque nós estivemos aqui no último encontro. Eu compreendo, mas nós estivemos aqui no último encontro. É que o presidente de Angola é o meu presidente. Deixa-me só fazer uma parte. A parte que eu estou a fazer é no sentido de que parece que, e aliás faz-se transparecer, que quando nós dissemos aquilo que o presidente faz bem, estamos a bajular. Entende? E por isso é que eu às vezes fico à vontade, mas então, deixa ir para... quer dizer que o doutor Paquício foi bajulador? Não, a pergunta que eu iria colocar, não devo fazer, mas é se ele se sente bajulador, está a ver? Porque ele está a fazer o que alguns de nós, e compreendendo que os louros vão para, de facto, aqueles que têm esse exercício, é o país que ganha, mas há alguém que faz essa impulsão. Mas é inevitável ou não reconhecer-se isso? Parece ser inevitável, só que depois então o comentário fica do camaleão, ou seja, serve quando é em algum contexto e depois no outro contexto não serve. Vou para a questão mais importante, essa é só para tirar uma parte daquilo que aconteceu. Faz favor, doutor. Leda, é assim, a mesma coisa, o meu olhar é esse, a mesma coisa que aconteceu com a África, o tráfico de escravos na colonização, pode voltar a acontecer a Angola e a África nesse contexto diferente da economia global, que é, de facto, Angola é um elemento fundamental na geoestratégia desses países, a China e os Estados Unidos. E eu tenho estado a dizer, eu gosto do posicionamento da Angola. Nós não vamos nos alinhar. Alguém comentou e disse assim, agora arranjamos problemas com a Rússia. Nós não arranjamos problemas com ninguém. Eles que tenham os seus próprios problemas. A estratégia do nosso governo, e no caso o presidente João Lourenço, que é titular do Poder Executivo e chefe do Estado, é: vamos olhar para os nossos interesses e em função dos nossos interesses vamos ver com quem é que vamos nos alinhar. Esta visita vai, sem sombra de dúvidas, promover a imagem da Angola. Agora, Leda, com essa notícia que nós tivemos da ministra, pode não ajudar, porque apesar dos Estados Unidos terem interesse aqui, também não podemos fazer as coisas a vumpa, como se diz. Mas precisamos ser verdadeiros. Por isso é que eu estou a dizer, as contas têm que estar certas. Biden vai chegar e encontrar o país real. Não, eu não estou a dizer mostrar o país diferente, aliás. A América vai fazer negócio conosco, não tenhamos dúvidas. Há oportunidade para isso. Aliás, o corredor do Lubito não é um fantasma. Vai acontecer. Nós temos de ter capacidade para tirar o proveito disso. E tirar proveito disso é com pessoas sérias, com pessoas que prestam contas sérias, com pessoas que fazem o trabalho seriamente. Por quê? Porque senão, Leda, nós vamos perder. Aliás, eu costumo dizer, os outros países não têm problemas nenhum de nos corromperem. Se nós aceitarmos, eles passam por isso. E, portanto, quem tem que ter essa capacidade de controlar e fazer com que o país tenha esse benefício, somos nós. Vou aproveitar que tem a palavra para o seu minuto, doutor. Leda, vou aproveitar o meu minuto para parabenizar o CIPRA e depois juntar-me à voz da Comissão Interministerial que está a preparar o censo e, em particular, mobilizando as pessoas para o censo. É verdade que nós podemos ter razões culturais, religiosas para resistir e negar esse registro, mas é um evento muito importante. Não só internamente, mas também serve para o mundo. Por quê? Porque esse censo não é só para contar os angolanos, mas é também para dizer qual é a situação demográfica da Angola perante o mundo. E vai ser o censo, pela primeira vez, inclui habitação. Então, por favor, os pais em casa tenham essa responsabilidade. Leda, só para um minutinho já passou, mas há confusão. Dia 19 começa às 0. E uma coisa interessante, primeiro vai-se começar por aqueles que não têm teto.
E por isso é que vai ser a zero, porque a explicação que se deu é que é esta a melhor hora para serem localizados. E depois tem as Os moradores instituições... de rua, não é? Exatamente, os moradores de rua. As pessoas em situação de rua. Exatamente. É uma expressão que se usa fora. Exatamente. Então, eu acabei compreendendo que não vamos ter os recenseadores às zero na nossa casa, mas eles efetivamente começaram a trabalhar a essa hora. Obrigado. Obrigada, doutora Obrigado. Bali. E Obrigado. desculpa meter-me no seu Obrigado. minuto. Doutor Albino Paquis. Eu hoje trago só um livro, mas quero citar ainda. Vou citar. Desde que esteja dentro do seu minuto. Dentro do meu minuto. Neste novo ciclo político que hoje se inicia, estou a citar o Presidente da República, em 2017, legitimado nas urnas, a Constituição será a nossa bússola de orientação e as leis o nosso critério de decisão. A construção da democracia deve fazer-se todos os dias, mas ela não compete apenas aos órgãos do poder do Estado. Ela é um projeto de toda a sociedade, um projeto de todos nós. Vamos, por isso, construir alianças e trabalhar em conjunto para podermos ultrapassar eventuais contradições e engrandecer o nosso país. Estava a citar o Presidente da República. Neste livro aqui, escrito por, portanto, Kinguri Vieira, e o título está aí, João Lourenço e os grandes desafios. Eu espero que o Presidente continue a cumprir com aquilo que ele disse em 2017. O outro ponto é rápido, ainda estou no meu minuto. Quero parabenizar a Ordem dos Advogados de Angola. A Ordem dos Advogados de Angola tem feito um papel notório naquilo que é o seu combate pelos direitos e garantias dos cidadãos. Estão de parabéns os da Ordem, estão de parabéns os advogados, e estão de parabéns àqueles que trabalham pela luta dos direitos. Obrigada, doutor Albino Paquis. Doutor Bali Chiongo, obrigada também por terem estado connosco em mais uma edição da revista Zimbo. Senhor telespectador, deste modo está concluída a edição de hoje.